Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e o vídeo de hoje nós vamos falar se nós estamos ou não passando pano para o Papa. E eu ainda vou ter a ajuda de um padre muito querido, tanto aqui pelo canal quanto também pela internet, que é o padre José Eduardo, que vai nos ajudar nessa resposta. Mas antes eu preciso pedir para que você deixe seu joinha aqui, porque o seu joinha é muito importante para nós, nos ajuda a crescer e faz com que nós possamos alcançar muito mais pessoas. Então não esquece seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que senão você vai esquecer. E lembrando, não esqueça que os seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, sempre que eu posto alguma coisa aqui em relação ao Papa Francisco, algumas pessoas, não são muitas, né? São poucas. Mas sempre falam que eu estou passando pano para o Papa Francisco só porque estou comentando, ou pior, né? Quando eu estou apenas noticiando os fatos. Nem dei minha opinião ainda, só estou noticiando os fatos. E, por incrível que pareça, isso também acontece com outras pessoas na internet, claro, né? E falaram isso para o padre José Eduardo por conta do que ele fez, a leitura que ele fez lá em relação a dúvidas sobre o batismo de pessoas transexuais. Então, ele recebeu na caixinha de perguntas dele, né, essa seguinte afirmação e também pergunta. Padre, eu achei que você passou o pano demais pro Papa. Ai, bom, é o seguinte, gente, eu entendo, acho que é compreensível que diante da avalanche de notícias que chegam pela internet, a gente se assuste. Mas depois a gente tem que ler o texto. E quando a gente lê o texto com serenidade, as coisas começam a ficar mais claras. E eu digo mais, né? Existe uma obrigação moral da gente interpretar ortodoxamente aquilo que a igreja ensina. E mais, também a gente precisa entender quando um texto é escrito para bispos, para especialistas, e não é tão simples assim de ser entendido pelo povo. Se a gente compreende isso, a gente percebe que eu não estou passando pano para ninguém. Aliás, o Papa não precisa disso e a gente tem que ser honesto, intelectual e moralmente. Eu gosto do padre José Eduardo porque ele é muito, muito direto, assim como o padre Paulo Ricardo, né? Que a gente sempre compartilha trechos aqui. Por que eu trouxe isso? Porque primeiro eu concordo muito com ele. E aí eu vou trazer a situação aqui em relação tanto a essa dúvida, quanto a dúvida que antecipou o sínodo, quanto outras notícias que eu sempre me deparo com as informações. Quando eu me deparo com essas informações, quer dizer que eu não fico com medo ou que eu não fico preocupada? Muito pelo contrário, gente. Eu me assusto, eu fico muito preocupada. Porque as manchetes que as pessoas fazem é como se tivesse assim, tudo liberado para a Igreja Católica, né? Você pode fazer o que você quiser, porque agora o Papa Francisco, tá aí o Papa Francisco que libera tudo. Mas, não só porque eu sou da comunicação, mas porque eu também já vi que muitas pessoas, e nós aprendemos isso na faculdade, né? Que existe muita questão da manipulação por meio da comunicação, do marketing, da publicidade, mas também porque eu aprendi isso na pele. Eu comecei a ver que existiam questões, ou que as pessoas colocavam de forma errada, ou que de fato elas queriam manipular para vender alguma coisa, ou para que as pessoas comprassem a ideia delas. Então, o que eu faço hoje em dia, que é o que eu sempre convido vocês? Quando eu me deparo com essas informações, a primeira coisa que eu faço é catecismo, direito do Código Canônico, leio o texto certinho e busco entender. Depois eu vejo a opinião de outros padres, bons padres, ou até mesmo dentro do Vaticano, se existe alguma análise, enfim. Então eu vou esmiuçando, assim como esses documentos. E eu gosto de deixar isso claro, porque eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana, minha educação é católica, né? Queria ter estudado na escola católica, mas não foi possível. Mas minha mãe e meu pai sempre me educaram na fé católica. Abandonei um tempo, voltei, convertida, vivi muitos anos, tive inúmeras experiências, tive formação. Então, assim, não é uma menininha aqui, não é uma criança. É uma mulher convertida, que confia em Deus, acredita que a Igreja Católica Apostólica é formada por Cristo e comandada pelo Espírito Santo. E um outro ponto que o padre José Eduardo falou aqui, que eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar lá no vídeo sobre a dúvida do batismo nos transexuais, é essa questão. Existem documentos que são direcionados. Por exemplo, esse documento aí do batismo foi direcionado aos bispos. E foi por isso que eu trouxe o vídeo do padre Paulo Ricardo, que sim, o padre Paulo Ricardo falou com o mesmo objetivo do que do bispo, só que ele usou uma linguagem mais para leigos do que o Dom
Dom Victor Fernandes. Por quê? Porque o Dom Victor, ele falou para um bispo que já tem muito mais formação do que nós, ele estudou muito mais tempo do que nós e conhece mais os documentos. Então, ali ele já sabe que o bispo tem questões do bispo que ele já entende, não precisa explicar, né? Não precisa explicar o que é o sacramento do batismo. É uma ou outra pincelada que ele deu, inclusive usando lá a questão de São Tomás de Aquino. Tudo bem que ele colocou disponível o documento para que todos pudessem ler, né? E aí, talvez, se ele fosse fazer isso, ele poderia ter esmiuçado de uma forma melhor. Mas também nós temos que ser, e foi isso que o padre José Eduardo disse aqui nesse trecho, é nós sermos honestos intelectualmente. Não adianta pegar as informações, jogar ou entender da forma como eu quero. Existe uma interpretação correta. Assim como a Bíblia. Toda a Bíblia, dentro da Igreja Católica, ela tem uma interpretação correta para ser feita. Quantos irmãos católicos se perdem na interpretação do Apocalipse, caem nas mesmas falas que irmãos protestantes falam, que a Igreja Católica é a Babilônia, que ela vai cair no Apocalipse, que o anticristo vai vir dentro da Igreja Católica. Isso não é pensamento de católico. Isso é pensamento de outras denominações, mas católico não é. Então, por isso que nós temos que entender. Gente, a Igreja Católica, eu já falei aqui, eu acho que eu vou repetir sempre. Ela tem mais de 2000 anos, são inúmeros documentos, são inúmeros papas que já passaram pela Igreja Católica, bispos, santos, existe muita coisa que nós precisamos estudar. Então, não vai ser com uma leitura de 1 hora que a gente vai entender tudo. Inclusive, o relatório do sínodo eu consegui terminar, mas ainda nem consegui gravar aqui para vocês, e que eu preciso trazer urgente, porque já tem gente que está deturpando, para variar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e seguir essas orientações que o padre José Eduardo disse. O Papa Francisco não precisa de passar pano, não. Ele já é o Papa, já. Não que ele seja perfeito, que o Papa não é perfeito, ele é pecador. Mas ele já tem uma das missões mais altas da Igreja Católica. E por ser mais alta, é o maior de todas as responsabilidades. É uma cruz extremamente pesada. E eu acredito que nós precisamos usar a nossa honestidade intelectual e também a nossa inteligência, como diz um padre que eu amo muito, usar a nossa inteligência para entender de fato aquilo que a igreja está falando, sem achar que é coisa de conservador, progressista, esquerdista, comunista, mas sem colocar essas questões. Mas entender, à luz da fé, o que realmente estão em todos os documentos. Porque se até a Bíblia, gente, as pessoas deturparam, quem dirá os documentos da igreja, quem dirá uma entrevista do Papa, quem dirá o que eu gravo aqui no vídeo. Então, nós devemos tomar cuidado, porque nós já cometemos o erro de interpretar errado as coisas que o outro fala, ou das coisas que o outro escreve, né? Às vezes, nós interpretamos conforme a nossa emoção. Aprendamos a ler e interpretar aquilo que a pessoa quis dizer, e não aquilo que eu acho que é, né? Então, em resumo, junto com a resposta aí do padre José Eduardo, não estou passando pano. O único pano que a gente passa é aqui dentro da minha casa mesmo. O que você acha dessa questão? Você viu a entrevista que o padre José Eduardo deu à Canção Nova? Se você não viu, eu vou deixar aqui no comentário fixado. E lembrando, deixe seus comentários aqui. Faça sempre com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. E também você pode me seguir nos grupos do Telegram e do WhatsApp. Depois, se você quiser compartilhar algo que você não quer que todo mundo veja aqui, pode me mandar lá no privado. Talvez eu vou demorar um pouquinho, porque graças a Deus os comentários estão aumentando bastante. Mas pode me mandar lá que eu vou ler com muito carinho, tá bom? Não esquece também de compartilhar este vídeo, principalmente para aquela pessoa que acha que nós estamos passando pano para o Papa Francisco. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!